Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você do Fluminense. Fica aí, que tem notícias do Fluminense, direto dos States lá, nosso correspondente, nosso querido amigo Sérgio Machado está chegando lá, vai ter conteúdo lá dos Estados Unidos para vocês, mas por enquanto a gente fica aqui com o nosso Resenha Express, com notícias do nosso Flusão. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e a gente vai pedir a você, o que a gente sempre faz, né? Aquele pedido básico, pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a ir mais longe. Se você puder fazer o favor também de puxar o comentário para o lado e dar um hype nos nossos vídeos, é só hypar os nossos vídeos, você puxa o comentário para o lado, vai lá no hype, dá um hype que nos ajuda demais, tá bom? Muito obrigado aí pela força, galera. Então, galera, vamos falar de Fluminense. E a gente tem aqui algumas notícias do Flusão para trazer para vocês. E a gente vai começar falando do treino do Fluminense, né? Porque um jogador do Fluminense foi destaque no treino de ontem. O Fluminense fez um jogo-treino contra um time da segunda divisão do Campeonato dos Estados Unidos, da Liga Americana, o Charleston Battery. Foi o adversário do Fluminense, ele é o segundo colocado na Série B lá do Campeonato dos Estados Unidos. E o Fluminense fez um amistoso, fez 6-2 no Charleston Battery, desculpa, com um show de Germancano. O Germancano fez 2 golaços no treino, né? Mostrando que está muito bem, impressionando até a comissão técnica e o departamento médico, né? Porque vem de uma contusão pesada e ele demonstra estar muito mais forte fisicamente, fruto aí do próprio interesse do jogador de melhorar fisicamente, e o cara acabou com o jogo-treino fazendo 2 belíssimos gols. E, além disso tudo, as imagens dos gols foram todas elas liberadas aqui, estão disponíveis para quem quiser ver. O Netflix está colocando aqui as imagens do treinamento do Fluminense. Vamos dar uma olhadinha aqui, imagens da Flu TV, vamos ver os gols aí do Fluminense no treino contra o Charleston Battery lá dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver juntos aí os gols do treino aí. Gol do Renê, golaço do Renê. Belíssimo gol, hein? É uma saída errada do zagueiro. Donato rouba a bola, Lima dando o Donato, o Donato faz o gol. Aí, gol do Ignacio. A bola sobrou no Ignacio. Aí o cruzamento do Guga. Cabeçada do Thiago Santos, goleirão. Falhou feio, hein, goleirão. Que frangaço, hein? Puta que pariu, hein? E aí o gol do Cano, olha só. A bola vai sobrar pro homem. Ó. Ele corta e olha o golaço de canhota. E o mais legal, ele tava fora da área, né? Porque ele tem que estar dentro da área mesmo. Fez um golaço, Cano. E aí o gol do Cano de cobertura também. Ó. 2 golaços no treino. Show do homem. É isso aí. O homem tá voltando, Germancano, metendo 2 golaços no treino. Inacreditáveis os gols, né? Um golaço, ele pega a bola, sobra no escanteio batido, ele corta para a esquerda com a perna direita, ele corta para a esquerda e bate de canhota no cantinho. Um gol espetacular do Cano e depois uma cavadinha por cima do goleiro. Lindo gol do Germancano. Germancano mandando ver no jogo treino, aproveitando as oportunidades no jogo treino. É isso aí que tem que fazer mesmo. Esse é o último jogo treino antes da partida contra o Borussia Dortmund na próxima terça-feira. Tá bom, galera? Então tá aí, Germancano voando, treinando muito bem, fazendo gols e mostrando que tá com tudo aí o nosso Germancano. Galera, a informação que a gente recebeu, né, importante aí sobre como tá, além de, né, da gente ter uma ideia de como o Fluminense está treinando, e o Renato tem, nessa partida de ontem, no jogo treino, ele fez algumas mudanças no time, né? Colocou todo mundo para jogar, na verdade, mas no time que iniciou a partida, ele fez algumas pequenas alterações. Óbvio que o Ares ainda não está lá, disponível também para jogar, mas o Renato ensaiou ali o esquema com 3 volantes, que pode ser que possa ser o jogo, na estreia contra o Borussia, o esquema
com 3 volantes vindo à tona, aí, vindo com tudo pro jogo contra o Borussia, porque foi assim que ele iniciou a partida de ontem no jogo treino contra o Charleston Battery, né? E, assim, eu não tenho a menor dúvida de que o Renato vai tentar, de alguma forma, impedir as principais valências desse time do Borussia Dortmund, que é a transição em velocidade e principalmente a pressão no próprio campo, né? Tentando, de repente, fazer uma marcação que impeça que o Borussia tenha tanta proximidade da área assim. E o esquema com 3 volantes, com certeza, vai ser a tendência para o jogo contra o Borussia Dortmund. Eu já pensava isso antes, e com a escalação de início desse treino também mostra isso, ali que estava com Hércules, Martinelli e Nonato, então dá a entender isso. Thiago Santos, muitas vezes, entrava no miolo de zaga ali, para também trabalhar. Ele entrou no segundo tempo com a mudança do time, que foi totalmente diferente no segundo tempo, enfim. Agora, além disso, a informação que chegou para a gente, uma informação que vem, né, de fontes muito próximas aí à comissão técnica do Fluminense, não só isso, a equipe que está trabalhando nos Estados Unidos, na verdade, é que o Renato vem maratonando o Borussia Dortmund. O que eu quero dizer com maratonando, né? Tá na moda a expressão maratonar. Maratonar é quando você, geralmente muito usado para quem gosta, quem é cinéfilo, né? Apaixonado por filmes, essas coisas, que é você tirar um bom tempo da sua vida diária, do seu dia, para focar em uma coisa e ficar vendo, né? Por exemplo, eu sou maratonar o filme, sei lá, a trilogia do Harry Potter. Então, eu vou passar o dia inteiro vendo só a trilogia do Harry Potter. Isso é o famoso maratonar. E o Renato está maratonando o Borussia, tá? A informação que eu tive é que ele, no fim dos treinamentos, ele está vendo vários jogos do Borussia, junto com sua comissão técnica, e também separando, fazendo cortes dos jogos para mostrar valências do Borussia e levando a galera para as salas de vídeo, né? Antigas salas de vídeo. Então, os jogadores do Fluminense estão muito focados e assistindo muitos vídeos do Borussia Dortmund, segundo a informação que a gente obteve. Tá sendo feito um trabalho muito específico com a defesa do Fluminense, né? O Renato tem mostrado muito poder de ataque ofensivo do Borussia Dortmund para a nossa defesa, para os defensores do Fluminense, mostrando possibilidades de anular jogadas perigosas do Borussia Dortmund pelos lados do campo, as dobras de jogadas pelos lados, que o Borussia é muito forte nesse quesito. E em cima disso, eu fico pensando aqui, que é uma curiosidade que eu tenho, por isso que eu fiz a pergunta para o Renato lá na coletiva: como é que o Renato está pensando esse Fluminense para o jogo contra o Borussia? Vocês que estão em casa aí, vocês conseguem já imaginar como é que o Renato está pensando esse Fluminense? Isso é um dos maiores motivos de inquietação minha, pensar o que o Renato pode estar pensando para esse jogo contra o Borussia. Assim, a gente está fazendo um trabalho legal, estou assisti o primeiro tempo todo do jogo do Borussia contra o Bayern de Munique. Pretendo, né, na sexta-feira, que eu devo tirar folga, né? Tô vendo se eu tiro folga no meu trabalho para maratonar jogos, né? Devo assistir 2 jogos do Borussia na sexta e mais 2 jogos do Mamelodi e 2 jogos do Sundowns. Tô aqui com essa ideia de maratonar de sexta para sábado esses jogos, para poder me preparar melhor também para meus pré-jogos, que começa já na própria terça-feira de manhã. Eu tirei folga na terça-feira de manhã, na terça-feira, para poder fazer o pré-jogo e pós-jogo para vocês. Enfim, e o Renato está fazendo isso adoidado, segundo informações que eu tive, né? Eu estou aqui montando uma estratégia de estudo, né, dos adversários. Provavelmente, como eu falei, sexta-feira eu vou tirar folga para isso. E pretendo também no sábado trabalhar um pouco isso. Sábado eu quero maratonar alguns jogos. E é isso que o Renato está fazendo. Sempre após os treinos, ele está assistindo o máximo de jogos que ele pode assistir do Borussia, já pensando na partida contra o Borussia. Então o Renato está atento aí ao que ele, para não ser surpreendido pelo Borussia Dortmund. Galera, o técnico do Borussia Dortmund, o Niko Kovac, ele mostrou grande respeito ao Fluminense, e a gente vai trazer aqui um pouco do que foi compilado aqui de notícias sobre a coletiva que ele deu, já a coletiva do Mundial de Clubes. O Netflix trouxe aqui partes da coletiva do Niko Kovac, né, pra gente aqui. E aí tem algumas falas dele aqui, ó. Por exemplo, ele falou, ó: sabemos como são os atletas do Brasil, historicamente eles têm muito sucesso. Sabemos que o Fluminense está em quinto no Campeonato Brasileiro, o que significa um time muito forte e perigoso. Para ser honesto, eu acho que o Fluminense e o Borussia são os favoritos do grupo F. Ele está falando aqui que ele acha o Fluminense e o Borussia Dortmund
os favoritos do grupo F. E aí ele fala aqui, ó, nós assistimos, tem bons jogadores individuais, um tipo tradicional de futebol brasileiro, com muita posse de bola, tentando fazer o gol com jogadas individuais, mas queremos mostrar nossa força também. Queremos que os times também sintam a responsabilidade de jogar contra nós, falou o Nico Kovac, desculpa. E ele cita aqui muito jogo individual, né? Da tentativa de jogadas individuais. Eu fico imaginando para um técnico que trabalha com alto rendimento do jogo coletivo, que é o fato, né? Os times europeus têm essa característica de trabalhar o jogo coletivo. E fico imaginando como é que deve ser para um técnico que trabalha no jogo coletivo ver tanto um time dependendo tanto de um Arias, por exemplo, né, que é o que ele deve ter visto, provavelmente. Ele foi até perguntado sobre o Arias, ele disse que conhece pouco do jogador e que a preocupação dele é com o coletivo lá e tudo mais, mas aqui mesmo ele fala sobre um tipo tradicional de futebol brasileiro com muita posse de bola, tentando o gol com jogadas individuais. Tá vendo aqui? Que ele falou aqui. Ele não deve ter visto muita coisa do Fluminense, mas reflete bastante realmente a dependência que o Fluminense tem de jogadas individuais, porque é um time que coletivamente ainda peca muito coletivamente. Tá começando um trabalho agora o Renato, então é tudo muito novo no Fluminense. O Fluminense realmente ainda peca muito no jogo coletivo. Então a fala dele aqui, do Nico Kovac, não é distante, não. É uma fala real de um time que ainda depende de muitas jogadas individuais. Aí, como eu falei, ele perguntaram pelo Arias, ele disse que conhece pouco, mas que está muito preocupado com a questão coletiva, que o Fluminense é um time que apresenta riscos para o Borussia Dortmund. Ele foi complementando aí as falas do técnico Nico Kovac. Ele deixou muito claro isso, que ele tem sim a preocupação e acha o Fluminense um time perigoso, pelo menos foi o que ele disse na coletiva. Beleza, galera? Então, vou botar aqui até para vocês poderem ver aqui a parte que ele fala que não conhece o Arias, ó, até para poder ficar claro para vocês aqui, ó. Ele disse aqui, vou botar a fala dele aqui, ele disse o seguinte, ó, eu acho que eles, Fluminense, nós somos favoritos, a gente botou isso aqui, né, então quem vencer o primeiro jogo vai estar na próxima etapa, eu quero ganhar o primeiro jogo para ganhar confiança e liberdade para os próximos jogos, isso é muito importante que ele está falando, gosto do estilo brasileiro, é muito difícil jogar contra eles, porque são tecnicamente, individualmente bons, então precisamos estar em alto nível, isso aqui foi uma fala que ele disse, aí falou de usar as informações que temos, isso aqui a gente colocou. E por último, perguntaram sobre o Arias aqui, e ele falou, para ser honesto, eu não estava estudando ele, Renato, estou falando aqui do Renato, como treinador. Sei que eles têm muitas qualidades e alguns defeitos, como todos têm, mas não queremos falar disso. Claro que o técnico é importante para implementar seu estilo, mas não devemos discutir os técnicos, mas sim os grandes jogadores do Fluminense, porque no final do dia é isso que faz a diferença. Nós técnicos podemos ajudar para os jogadores a chegarem ao seu melhor nível. Aí ele fala que assim, ó, quando perguntaram pelo Arias, ele disse isso aqui, ó, eu não entrei muito em detalhes nos membros do time, foquei mais no grupo todo, não foquei em um jogador, mas como você jornalista está falando dele, tenho certeza que Arias deve ser um grande atleta e precisamos ter cuidado para pará-lo. Nós também somos muito bons e vamos cuidar disso, está falando ele aqui, sobre isso, enfim, ele falou também que sobre atuar com vários times diferentes, ele botou que é uma coisa muito nova e muito legal, ninguém sabe exatamente tudo sobre os oponentes, acredito que temos 3 diferentes tipos de jogo no grupo, o brasileiro com muita individualidade e posse de bola, o jeito coreano com muita ofensividade e velocidade, e o sul-africano que se parece mais com o tipo brasileiro, né? Enfim, legal a análise dele, gostei da análise do Nico Kovac, é uma análise bem assim, da cultura do futebol desses países. Isso foi muito legal também. Galera, para fechar nosso Resenha Express de hoje, o Fluminense tem o jogador mais baixo, o mais alto e o mais velho do Mundial de Clubes. Aí o GE trouxe essa informação aqui para a gente ver as curiosidades aí desse Fluminense no Mundial de Clubes, tá? Na matéria, o mais baixo, o mais alto e o mais velho. Sensacional. Perdemos só nos garotos, porque aí o do Urawa tem 16 anos. Muito legal a matéria aqui também. É isso aí, galera. Esse foi o Resenha Express, primeira edição. Pintando mais notícias do Flusão, a gente traz aqui. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando, não posso esquecer,
que hoje tem o nosso podcast, tá de volta, o Resenha de Arquibancada com o Edinho, tá aí, 8 horas, hein? 8 horas começa o nosso podcast. Valeu, galera. O maior zagueiro da história do clube vai estar com a gente. Edinho, 8 horas. Espero vocês aqui. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até a próxima.